primeiro ponto, o ponto de partida do processo de transformação é clareza de propósito. A pirâmide Lean, ela foi criada de maneira a ajudar um time a ser melhor, identificar claramente o que ele precisa fazer, qual é a sua missão, seu propósito. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que ela se transformou num framework de transformação organizacional, ela ajuda a definir todos esses aspectos também para a corporação como um todo. Então, você pode aplicar os princípios da pirâmide Lean tanto para a gestão estratégica do seu negócio, como para a gestão do seu time de desenvolvimento. E todas as outras áreas que estão no meio também. Então, o primeiro ponto é nós entendermos o propósito. Por que a gente está fazendo isso? Por que é importante a gente entender o propósito? O propósito é aquilo que une as pessoas. Quando as pessoas têm um desejo de fazer algo, é o propósito que une as pessoas. E eu costumo falar o seguinte também, não é válido eu fazer parte de uma organização, tentar ajudar a cumprir com o propósito daquela organização, se o fato de eu estar lá naquela organização não me ajudar a cumprir o meu propósito como indivíduo. E eu também tenho percebido que algumas pessoas não têm clareza do seu propósito como indivíduo. Então eu costumo dizer que primeiramente você tem que identificar qual é o seu propósito, por que você faz as coisas. E a partir desse momento, quando você percebe que fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja, de uma empresa, vai te ajudar a cumprir o seu propósito, então você está no caminho certo. E da mesma forma, quando você está lá naquela organização para ajudar a cumprir com o propósito da organização, você tem que ter clareza absoluta de qual é o propósito, aonde é que você e o seu time querem chegar. Uma vez com o propósito claramente definido, nós precisamos empoderar as pessoas. Mas o que é empoderar as pessoas? Muitas vezes, quando a gente fala sobre esse termo, as pessoas se questionam sobre autonomia. Eles falam, olha, eu não sou empoderado porque eu não tenho autonomia. Eu não posso tomar decisão lá na minha empresa. E se você se perguntar por que você não pode tomar decisão na sua empresa? Potencialmente, quando você não tem autonomia porque aquela pessoa que pode lhe dar autonomia não confia em você. E se ela não confia em você, por que ela não confia em você? Potencialmente porque você não conseguiu demonstrar a maestria necessária, você não conseguiu demonstrar a competência necessária de modo que ela possa confiar em você. Então, o processo de empoderamento, ele começa por, primeiro, eu entender o propósito e aí, com base nesse propósito, eu desenvolver as minhas capacidades e as minhas competências para que eu possa me tornar mestre naquilo que eu faço. E aí, consequentemente, eu demonstrar confiança, eu poder conquistar essa confiança das pessoas. E aí sim, de fato, eu vou ter a autonomia que eu preciso, eu vou estar empoderado para poder, de uma maneira autônoma, entregar valor para essa organização. Agora, empoderamento de pessoas, esse trecho, né, esse aspecto muito importante que a gente tem na pirâmide Lean, ele não trata só disso. Nessa parte onde a gente trata sobre estruturas funcionais, sobre liderança, sobre papéis, responsabilidades e competências. Como que nós formamos times de alta performance? Como que nós podemos estruturar a organização das equipes, a organização da nossa estrutura funcional, de maneira a gente obter uma melhor performance? E não apenas dentro da nossa área, dentro do nosso departamento, porque o Lean ele não é da TI, o Lean ele é da organização como um todo. Então a gente está falando sobre quebrar os silos, integrar as pessoas, criar estruturas cross-organizacionais, de maneira que as pessoas possam contribuir de uma maneira multidisciplinar para a entrega de valor. Então, quando as pessoas elas estão de acordo com o mesmo propósito e elas entendem como elas vão se organizar para atingir esse trabalho, incluindo essa questão toda de papéis, responsabilidades, lideranças, competências necessárias, estrutura organizacional, acordos de trabalho, como que nós vamos operar as nossas cerimônias, nós já temos um bom caminho iniciado, mas não é o suficiente. Ainda na camada superior da pirâmide Lean, na camada da estratégia, nós precisamos ter clareza sobre os princípios e valores que vão nortear o comportamento das pessoas. E quando a gente fala sobre princípios e valores, lógico, eu estou me referindo aos valores fundamentais, às crenças das pessoas, o que elas acreditam e como que elas definem aquilo que elas querem ser. Mas, quando nós estamos falando sobre Lean e Agile, a gente não pode esquecer dos princípios fundamentais do Lean e dos métodos ágeis. Principalmente o que está escrito lá no Manifesto Ágil, os valores e princípios do Manifesto Ágil. Com princípios e valores estabelecidos, então a gente pode partir para a próxima etapa, potencialmente uma das mais importantes,
que a gente tem aí nessa camada estratégica, que é definir quais são os nossos objetivos estratégicos de negócio. Nós precisamos ter clareza e principalmente sobre quais as capacidades de negócio que nós temos que criar na organização. E o que é necessário para a gente criar essas capacidades de negócio? Como é que nós vamos medir o sucesso? Quais são os indicadores, quais são os resultados, os indicadores chaves de resultado que nós vamos precisar para poder compreender para onde que a gente quer ir e quando que a gente quer chegar lá. Então, isso remete ao estabelecimento também da visão organizacional. A visão é o que orienta aonde a gente quer chegar. Através da visão, você vai então destrinchar essa visão nos seus objetivos estratégicos e, por consequência, vai passar para a definição da estratégia. A pirâmide Lean, como eu comentei para vocês, ela evoluiu muito ao longo do tempo. E nos últimos anos, especificamente nos últimos 5 anos, eu tive a oportunidade de conhecer mais um elemento importante aí da cultura Lean, que é o Hoshinkanri. O Hoshinkanri é um método de planejamento estratégico que nós utilizamos. E um grande diferencial do Hoshinkanri é que ele envolve 100% das pessoas na definição da estratégia. É completamente diferente daquilo que você potencialmente já está habituado, de ver o seu grupo de gestores, executivos se reunir numa sala, eventualmente por algum tempo, e sair de lá com um planejamento estratégico. Agora, simplesmente você tem que aderir àquele planejamento e executar sem ter tido a oportunidade de contribuir com ele. No Hoshinkanri não funciona assim. No Hoshinkanri, tudo começa com a definição clara da visão, dos objetivos estratégicos, de quais são os indicadores de resultado que nós precisamos, mas a partir daí ocorre o envolvimento de toda a equipe, de 100% dos colaboradores da empresa, em compreender aonde a empresa quer chegar e o que a gente pode fazer para ajudar a empresa a chegar lá. Então, as pessoas que de fato estão com a mão na massa, estão com a mão no código, com a mão suja de graxa, como eu costumo falar, de fato construindo o trabalho pesado, essas pessoas, elas têm um papel muito importante na construção do planejamento estratégico da empresa. Porque se elas tiverem essa oportunidade de participar e contribuir, dizendo como é que nós vamos chegar lá, e inclusive questionando, criticando, porque eventualmente tem algum objetivo estratégico que ele é muito alto, que ele é eventualmente inalcançável. As pessoas vão ter a oportunidade de criticar e eventualmente fazer o ajuste necessário para que elas de fato consigam atingir os seus resultados. Então, com esses aspectos, nós temos um alinhamento estratégico completo na organização. As pessoas compreendem o propósito em todos os níveis, não só o propósito estratégico da organização, mas o propósito da área, o propósito do time, o propósito do produto que a gente está trabalhando. As pessoas compreendem os aspectos relacionados à organização, estrutura funcional, lideranças, aspectos relacionados a papéis, responsabilidades e competências necessárias, o que vai nos dar o empoderamento que nós precisamos e também os princípios e valores que norteiam o nosso comportamento. Com essas 3 coisas, então a gente parte para a definição da visão, dos pilares de negócio e que com isso a gente fecha esse pensamento, essa definição estratégica da empresa.